O sol de fim de tarde em Goiânia pintava o céu com tons dourados, enquanto Sofia Mendonça atravessava os portões imponentes da mansão dos Quintas, no setor marista. Era seu primeiro dia de trabalho como auxiliar de serviços gerais na residência mais comentada da alta sociedade goiana. O jardim meticulosamente cuidado, com suas flores exuberantes e palmeiras imperiais, parecia anunciar a grandiosidade do que estava por vir. Sofia ajeitou o uniforme simples e seguiu pelo caminho de pedras que levava à entrada principal. Aos 28 anos, carregava nos ombros não apenas a responsabilidade de seu novo emprego, mas também as últimas palavras de seu pai, que havia partido recentemente. "Guarde bem esses documentos, minha filha. Um dia eles poderão fazer a diferença", ele havia dito, entregando-lhe uma pasta aparentemente sem importância. A mansão dos Quintas era uma obra-prima arquitetônica, misturando elementos contemporâneos com toques clássicos. As grandes janelas de vidro refletiam a luz do entardecer, criando um espetáculo visual que fazia jus à reputação de seus proprietários. Marcelo Quintas, um dos empresários mais bem-sucedidos do Centro-Oeste, havia construído um império no ramo da construção civil, e sua esposa, Beatriz Cardoso Quintas, era conhecida por sua presença marcante nos eventos mais exclusivos da cidade. Maria das Graças, a governanta, recebeu Sofia com um sorriso acolhedor. "Bem-vinda à casa dos Quintas. Vou te mostrar suas atribuições", disse ela, guiando Sofia pelos corredores decorados com obras de arte e antiguidades valiosas. A nova funcionária absorvia cada detalhe, impressionada com a opulência que a cercava. Durante o tour pela casa, Sofia não pôde deixar de notar os diversos retratos da família Quintas. Em cada um deles, Beatriz aparecia deslumbrante, sempre impecavelmente vestida e com um sorriso que transmitia confiança e sofisticação. Marcelo, por sua vez, tinha um semblante mais reservado, quase tímido, apesar de sua posição de destaque no mundo dos negócios. "A senhora Beatriz é muito exigente com a organização da casa", explicou Maria das Graças, enquanto mostrava a Sofia o armário de produtos de limpeza. "Ela gosta que tudo esteja perfeito, principalmente quando recebe visitas, o que acontece com frequência." Nas semanas que se seguiram, Sofia foi se adaptando à rotina da mansão. Observava discretamente as dinâmicas da casa, especialmente o relacionamento entre Marcelo e Beatriz. Em público, eram o casal perfeito, mas Sofia começou a notar pequenos detalhes que não apareciam nas colunas sociais. Beatriz passava horas em seu escritório particular, fazendo ligações em tom baixo e guardando documentos apressadamente quando alguém se aproximava. Marcelo, por outro lado, dedicava-se integralmente aos negócios, saindo cedo e retornando tarde, sempre com uma expressão cansada, mas gentil. Uma tarde, enquanto limpava o escritório de Beatriz, Sofia encontrou um envelope caído atrás de um móvel. Seu coração acelerou ao reconhecer o mesmo tipo de documento que seu pai havia lhe entregue antes de partir. Era uma transação bancária internacional, com valores expressivos e nomes de empresas que ela nunca havia ouvido falar. Naquela noite, em seu pequeno apartamento no setor Coimbra, Sofia abriu a pasta que seu pai havia lhe confiado. Como contador da empresa dos Quintas, ele tinha acesso a informações privilegiadas e agora Sofia começava a entender o peso daqueles papéis. Eram registros meticulosos de transferências suspeitas, documentos adulterados e uma rede complexa de operações financeiras que apontavam para um esquema elaborado de desvio de dinheiro. O peso da descoberta a manteve acordada por horas. Seu pai, sempre íntegro e correto, havia descoberto algo grande antes de partir, algo que poderia abalar os alicerces daquela família aparentemente perfeita. Sofia guardou cuidadosamente os documentos, sabendo que precisaria ser cautelosa com aquela informação. Os dias seguintes foram tensos para Sofia. Cada vez que cruzava com Beatriz pelos corredores da mansão, sentia o peso daquele segredo. A senhora Quintas continuava sua rotina normal, organizando eventos beneficentes, frequentando reuniões sociais e mantendo sua imagem de esposa dedicada e filantropa exemplar. Em uma manhã particularmente agitada, Sofia observou uma discussão acalorada entre Beatriz e Marcelo no Jardim dos Fundos.
Era raro vê-los discutindo, e mais raro ainda ver Marcelo alterado. Preciso entender esses números, Beatriz. As contas não estão batendo. Ela o ouviu dizer antes que o casal percebesse sua presença e rapidamente mudasse de assunto. Naquela mesma tarde, Sofia recebeu uma ligação inesperada. Era Lucas Rezende, um auditor que estava realizando uma análise minuciosa das empresas dos Quintas. Seu pai me procurou semanas antes de partir, disse ele com voz grave. Precisamos conversar sobre alguns documentos que ele pode ter deixado com você. Sofia desligou o telefone com as mãos trêmulas. As palavras de seu pai ecoavam em sua mente, junto com as imagens dos documentos encontrados no escritório de Beatriz. A verdade começava a se revelar, e ela sabia que estava prestes a se envolver em algo muito maior do que poderia imaginar. O Clube Jaguaribe estava especialmente movimentado naquela noite de sábado. A nata da sociedade goiana se reunia para mais um dos tradicionais eventos beneficentes organizados por Beatriz Cardoso Quintas. O salão principal resplandecia com suas luzes douradas, refletindo nas joias e taças de champanhe que circulavam entre os convidados. Sofia havia sido designada para ajudar no serviço do evento, uma exceção à sua rotina normal na mansão. Vestida com um uniforme impecável, ela se movia discretamente entre os convidados, observando as interações sociais com um novo olhar após suas recentes descobertas. Beatriz era o centro das atenções, como sempre. Usando um vestido vermelho de grife internacional, ela transitava pelos grupos com a desenvoltura de uma política experiente. Sua risada cristalina ecoava pelo salão enquanto discutia os projetos sociais que sua fundação apoiava. Ninguém ali poderia imaginar que, por trás daquela fachada de filantropa dedicada, existia uma teia de mentiras e desvios. Marcelo observava a esposa de longe com um copo de uísque na mão e uma expressão pensativa. Sofia notou que ele parecia mais abatido que o normal, as olheiras mais profundas, o semblante mais carregado. Ocasionalmente, ele checava o celular com urgência, como se esperasse notícias importantes. Durante a noite, Sofia conseguiu captar fragmentos de conversas que confirmavam suas suspeitas. Em um canto mais reservado do salão, ouviu Beatriz conversando em voz baixa com um homem de terno escuro. A transferência precisa ser feita ainda esta semana. Use as mesmas contas de sempre. O momento crucial da noite aconteceu durante o jantar. Sofia servia vinho aos convidados quando Beatriz fez um gesto brusco, derrubando acidentalmente a garrafa. O líquido tinto escorreu pelo vestido caríssimo, criando uma mancha impossível de disfarçar. "Sua incompetente!" bradou Beatriz, levantando-se bruscamente. "Você tem ideia de quanto custa este vestido? É mais do que você ganha em um ano." O salão silenciou. Todos os olhares se voltaram para a cena. Sofia, paralisada, sentia o rosto queimar de vergonha, enquanto Beatriz continuava sua explosão de fúria, humilhando-a publicamente. "Eu deveria demiti-la agora mesmo. Pessoas como você não têm lugar em ambientes como este", continuou Beatriz gesticulando dramaticamente. Foi neste momento que Marcelo interferiu, aproximando-se com passos firmes. "Já chega, Beatriz. Foi um acidente." Sua voz, normalmente suave, carregava um tom de autoridade raramente demonstrado em público. O incidente do vinho tornou-se o assunto da noite, mas não pelos motivos que Beatriz imaginava. Diversos convidados comentavam em sussurros sobre sua reação exagerada, alguns demonstrando desconforto com a forma como a funcionária havia sido tratada. No dia seguinte, Sofia encontrou um envelope sobre sua mesa no quartinho de serviço. Era um pedido de desculpas formal de Marcelo, acompanhado de uma compensação financeira pelo constrangimento sofrido. O gesto, embora gentil, apenas fortaleceu sua determinação em expor a verdade sobre Beatriz. Lucas Rezende, o auditor, marcou um encontro discreto com Sofia em uma cafeteria no setor Bueno. Seu pai era um homem íntegro, disse ele, após ouvir o relato sobre os documentos encontrados. Ele estava prestes a denunciar um esquema complexo de desvio de verbas quando partiu. Sofia entregou a Lucas cópias dos documentos que seu pai havia deixado, junto com as evidências que ela própria havia encontrado no escritório de Beatriz.
O auditor examinou os papéis com atenção, sua expressão se tornando mais grave a cada página. Isso é muito maior do que imaginávamos, murmurou ele. Beatriz construiu uma rede internacional de contas fantasmas. O dinheiro desviado da empresa dos Quintas é apenas a ponta do iceberg. Enquanto isso, na mansão, a rotina continuava aparentemente normal. Beatriz mantinha sua agenda social intensa, mas Sofia notava pequenos sinais de nervosismo em seu comportamento. Ligações mais frequentes em seu escritório, reuniões secretas com pessoas desconhecidas, documentos sendo destruídos às pressas. Uma tarde, Sofia surpreendeu uma conversa entre Beatriz e sua assistente pessoal. "Precisamos acelerar as transferências", dizia ela nervosa. "Marcelo está fazendo perguntas demais. Aquele auditor novo está bisbilhotando onde não deve." A tensão na casa dos Quintas aumentava dia após dia. Marcelo passava mais tempo em seu escritório na empresa, mergulhado em relatórios financeiros. Beatriz intensificou suas atividades sociais, como se tentasse criar uma cortina de fumaça sobre suas verdadeiras ações. Sofia sabia que estava em uma posição delicada. Cada novo dia trazia mais evidências do esquema de Beatriz, mas também aumentava o risco de ser descoberta. A humilhação sofrida na festa ainda ardia em sua memória, alimentando sua determinação em fazer justiça, não apenas por si mesma, mas pela memória de seu pai. O escritório de Lucas Rezende, localizado em um edifício comercial no setor oeste de Goiânia, estava repleto de papéis e documentos espalhados sobre a mesa de reuniões. Era uma manhã de quinta-feira, quando Sofia chegou para mais um encontro sigiloso com o auditor, trazendo consigo novas evidências descobertas na mansão dos Quintas. "Olhe isso", disse Lucas, apontando para uma série de planilhas em seu notebook. "Nos últimos 3 anos, mais de 50 milhões de reais foram desviados através de empresas fantasmas no Panamá e nas Ilhas Cayman. A assinatura digital de Beatriz está em todas as transações." Sofia examinou os documentos com atenção, reconhecendo alguns dos nomes das empresas que havia encontrado nos papéis deixados por seu pai. Ela usava eventos beneficentes para justificar algumas dessas transferências, explicou, mostrando a Lucas os registros que havia copiado do escritório de Beatriz. O esquema era mais sofisticado do que imaginavam. Beatriz havia criado uma rede intrincada de fundações filantrópicas que serviam como fachada para suas operações fraudulentas. O dinheiro desviado da empresa dos Quintas era lavado através dessas instituições antes de ser enviado para contas no exterior. Enquanto isso, na mansão, Marcelo começava a demonstrar sinais de que algo o perturbava profundamente. Durante um café da manhã particularmente tenso, Sofia o ouviu questionar Beatriz sobre discrepâncias nas contas da empresa. "Como você explica esse déficit de 15 milhões no projeto do shopping?", perguntou ele, sua voz tremendo de preocupação. "Os investidores estão fazendo perguntas, Beatriz. Precisamos de respostas." Beatriz manteve sua compostura habitual, servindo-se de mais café com mãos perfeitamente manicuradas. "Querido, você está se preocupando à toa. São apenas ajustes contábeis normais. Deixe que eu cuido disso." Sofia, que servia o café naquela manhã, notou o brilho calculista nos olhos de Beatriz. Era o mesmo olhar que ela tinha quando planejava algo nos bastidores de seus eventos sociais. Naquela mesma tarde, a mansão recebeu uma visita inesperada. Eduardo Vasconcelos, um dos principais acionistas das empresas Quintas, apareceu sem aviso prévio, visivelmente perturbado. Sofia, que organizava a sala de estar, conseguiu ouvir fragmentos da conversa acalorada. "Os números não fazem sentido, Marcelo", exclamava Eduardo. "Estamos perdendo contratos importantes por causa de problemas de fluxo de caixa. Isso nunca aconteceu antes." Beatriz interveio com sua habitual elegância, oferecendo drinks e tentando acalmar os ânimos. Mas dessa vez, sua performance social não foi suficiente para dissipar as suspeitas que pairavam no ar. Lucas havia iniciado uma auditoria minuciosa em todas as contas da empresa, seguindo as pistas deixadas pelo pai de Sofia. Seu pai estava prestes a revelar tudo, explicou ele durante mais um de seus encontros secretos. Ele havia mapeado todo o esquema, cada centavo desviado.
A pressão começava a afetar Beatriz. Seu comportamento, sempre tão controlado, apresentava pequenas rachaduras. Em uma manhã, Sofia a encontrou no escritório, alterada, gritando ao telefone. "Preciso que você resolva isso imediatamente. Não me importa como." O cerco se fechava gradualmente. Lucas descobriu conexões entre as fundações de Beatriz e contas bancárias em paraísos fiscais. Os documentos deixados pelo pai de Sofia forneceram as peças que faltavam no quebra-cabeça. "Precisamos agir com cautela", advertiu Lucas, organizando as evidências em uma pasta segura. "Beatriz tem conexões poderosas. Ela não vai desistir facilmente de tudo que construiu." Sofia sabia que estava lidando com algo muito maior do que uma simples fraude empresarial. Era a história de uma mulher que havia construído um império de aparências, manipulando não apenas números em planilhas, mas também pessoas e relacionamentos. Em uma tarde particularmente tensa, Sofia encontrou Marcelo sozinho no jardim da mansão, contemplando o pôr do sol com um olhar perdido. Pela primeira vez, ele parecia verdadeiramente abatido, como se o peso de todas as suspeitas finalmente o tivesse alcançado. "Às vezes", disse ele, sem perceber que falava em voz alta, "passamos tanto tempo construindo algo que não percebemos quando começamos a perdê-lo." Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Sofia, enquanto ela organizava as evidências que apresentaria a Lucas. O império de mentiras de Beatriz estava prestes a desmoronar, e ela seria a responsável por dar o primeiro empurrão. A tradicional festa de aniversário de Beatriz Cardoso Quintas estava marcada para aquele sábado. A mansão fervilhava com os preparativos e Sofia observava tudo com um misto de apreensão e determinação. Os jardins haviam sido transformados em um cenário de conto de fadas, com luzes delicadas pendendo das árvores e mesas elegantemente decoradas espalhadas pelo gramado. "Quero tudo perfeito", ordenou Beatriz aos funcionários, enquanto supervisionava pessoalmente cada detalhe. "Esta festa precisa ser memorável." Mal sabia ela o quanto aquela noite realmente seria inesquecível, mas por motivos completamente diferentes dos que planejava. Lucas havia confirmado que todas as evidências estavam organizadas e prontas. "Temos documentos suficientes para provar cada centavo desviado", garantiu ele a Sofia durante seu último encontro. "Mas precisamos escolher o momento certo para agir." A festa começou pontualmente às 8 da noite. A alta sociedade goiana desfilava seus melhores trajes pelos jardins iluminados da mansão. Beatriz, deslumbrante em um vestido dourado, recebia os convidados com seu sorriso característico, embora Sofia pudesse notar uma tensão sutil em seus gestos. Marcelo circulava entre os grupos com uma taça de champanhe na mão, tentando manter as aparências, mas seu olhar traía uma profunda preocupação. Mais cedo naquele dia, Sofia o havia visto em uma conversa tensa com Eduardo Vasconcelos no escritório da mansão. "Os investidores estão exigindo uma auditoria completa", Sofia ouviu Eduardo dizer. "Não podemos mais adiar isso, Marcelo." A noite avançava e o clima de celebração parecia mascarar a tensão subjacente. Sofia servia bebidas aos convidados, observando atentamente as interações. Em um momento crucial, ela notou Beatriz se dirigindo apressadamente ao seu escritório, seguida de perto por uma mulher que Sofia reconheceu como sua contadora particular. Movida por um impulso, Sofia aproximou-se discretamente da porta do escritório, conseguindo captar fragmentos da conversa. "Precisamos transferir tudo ainda hoje", sussurrava Beatriz, sua voz traindo um pânico contido. "Eles não podem ter acesso a essas contas." Foi nesse momento que Sofia tomou sua decisão. Com as mãos trêmulas, enviou uma mensagem para Lucas, que aguardava em um carro estacionado próximo à mansão. "Agora", digitou ela simplesmente. 15 minutos depois, Lucas entrou na festa, carregando uma pasta preta. Ele não estava sozinho. Eduardo Vasconcelos o acompanhava, junto com 2 outros membros do conselho administrativo da empresa. O momento decisivo aconteceu durante o discurso de aniversário de Beatriz. Ela estava no meio de suas palavras ensaiadas sobre gratidão e filantropia, quando Lucas se aproximou de Marcelo, entregando-lhe a pasta com as evidências. Sofia observou a cena desenrolar-se como em câmera lenta.
Viu o rosto de Marcelo empalidecer enquanto folheava os documentos. Viu o momento exato em que ele ergueu os olhos, encontrando o olhar de Beatriz, que ainda discursava, alheia ao que estava acontecendo. Beatriz! A voz de Marcelo cortou o ar como uma lâmina. O microfone ainda estava ligado, amplificando suas próximas palavras para todos os presentes. Precisamos conversar agora. O sorriso de Beatriz vacilou por um instante, mas ela tentou manter a compostura. Querido, estamos no meio da festa. Agora, repetiu ele, sua voz carregada de uma autoridade que Sofia nunca havia presenciado antes. Os convidados assistiam em silêncio absoluto enquanto o casal se dirigia ao escritório, seguidos por Lucas e os membros do conselho. Sofia, parada próxima à porta, podia ouvir os gritos abafados que começaram assim que a porta se fechou. Como você pôde? A voz de Marcelo, quebrada pela decepção, ecoava pelo corredor. Todo esse tempo, todos esses anos... A festa começou a se dispersar naturalmente, os convidados percebendo que estavam presenciando o início do fim de uma era. Sofia permaneceu em seu posto, seu coração batendo acelerado com a consciência do papel que havia desempenhado naquela reviravolta. Horas mais tarde, quando os últimos convidados já haviam partido, Sofia viu Beatriz deixar o escritório. Seu rosto estava marcado por lágrimas, mas sua postura continuava altiva. Ela parou por um momento, encarando Sofia com um olhar que misturava raiva e reconhecimento. Você, disse ela simplesmente, antes de se dirigir aos seus aposentos. Naquela noite, enquanto ajudava a limpar os restos da festa que terminara de maneira tão inesperada, Sofia pensou em seu pai. Ele teria orgulho dela, pensou. A verdade finalmente havia vindo à tona e, com ela, o início de uma nova fase na vida de todos os envolvidos. A manhã seguinte à festa trouxe consigo um silêncio pesado à mansão dos Quintas. Sofia chegou mais cedo que o habitual, encontrando a casa mergulhada em uma atmosfera densa. Maria das Graças, a governanta, a recebeu com um olhar preocupado. A senhora Beatriz não saiu do quarto desde ontem à noite, sussurrou ela, enquanto organizavam a cozinha. O senhor Marcelo passou a noite toda no escritório. O dia mal havia começado quando Beatriz emergiu de seus aposentos, impecavelmente vestida e maquiada, como se nada tivesse acontecido. Seu comportamento aparentemente calmo causou mais apreensão em Sofia do que se ela estivesse demonstrando raiva. Sofia, chamou Beatriz, sua voz controlada, prepare meu café da manhã no escritório e não me interrompa sob nenhuma circunstância. Durante as horas seguintes, Sofia observou um fluxo constante de pessoas entrando e saindo do escritório de Beatriz. Advogados, contadores e pessoas que ela nunca havia visto antes circulavam discretamente pela mansão. Lucas ligou para Sofia durante sua pausa para o almoço. Ela está tentando destruir evidências, informou ele preocupado. Mas já temos cópias de tudo. Eduardo e o conselho estão tomando providências legais neste momento. No início da tarde, Marcelo retornou à mansão acompanhado de Eduardo Vasconcelos e 2 advogados. O encontro com Beatriz no escritório foi tenso. As vozes alteradas podiam ser ouvidas através das paredes. Você não tem ideia do que sou capaz, ameaçou Beatriz, sua voz perdendo a habitual elegância. Se eu cair, não caio sozinha. Sofia, que passava pelo corredor naquele momento, sentiu um arrepio. Conhecia bem aquele tom de Beatriz. Era o mesmo que ela usava quando planejava destruir algum desafeto social. As horas seguintes foram de intensa movimentação. Beatriz fez diversas ligações, todas em tom autoritário e ameaçador. Sofia conseguiu captar fragmentos das conversas enquanto realizava suas tarefas. Preciso que você execute o plano B imediatamente, ordenou Beatriz a alguém ao telefone. Use todos os recursos necessários. Ao final da tarde, Lucas enviou uma mensagem urgente para Sofia. Ela está tentando forjar documentos para te incriminar. Temos que agir rápido. O plano de Beatriz começou a se revelar quando sua assistente pessoal chegou à mansão carregando uma pasta de documentos. Sofia reconheceu algumas assinaturas falsificadas. Eram idênticas às que seu pai havia identificado antes de partir. Essa funcionária, Sofia ouviu Beatriz dizer a seus advogados, tinha acesso irrestrito à casa.
Ela poderia facilmente ter manipulado documentos e feito transferências sem autorização. A tentativa de Beatriz de transformar Sofia em bode expiatório era calculada e cruel. Ela havia preparado uma história convincente. A humilde funcionária, filha de um contador amargurado, teria arquitetado um plano de vingança contra a família que a empregava. Porém, Beatriz não contava com um detalhe crucial. Sofia havia guardado não apenas os documentos deixados por seu pai, mas também gravações de conversas comprometedoras que aconteceram na mansão durante os últimos meses. Nunca subestime alguém que você julga inferior, havia dito o pai de Sofia certa vez. Aquelas palavras nunca fizeram tanto sentido. Enquanto a tarde avançava, mais pessoas chegavam à mansão. Eduardo Vasconcelos retornou com uma equipe completa de auditores. A sala de estar foi transformada em um centro de operações improvisado. Sofia manteve-se discreta, continuando suas tarefas normais, enquanto observava o desenrolar dos acontecimentos. Beatriz, por sua vez, alternava entre momentos de fúria contida e tentativas de manter sua habitual postura controladora. "Isso é um absurdo", ela protestava, enquanto os auditores solicitavam acesso a seus arquivos pessoais. "Vocês não têm direito." Marcelo, que até então mantivera uma postura reservada, finalmente confrontou a esposa. "Chega de mentiras, Beatriz. Acabou." O sol já se punha quando Sofia recebeu outra mensagem de Lucas. "Conseguimos. As provas são irrefutáveis. Ela não tem escapatória." Naquela noite, enquanto organizava a cozinha após um dia caótico, Sofia encontrou um pequeno recado deixado por Beatriz sobre o balcão. "Você não sabe com quem está lidando." A ameaça velada não assustou Sofia. Ela havia aprendido com seu pai que a verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre encontrava seu caminho. E agora, mais do que nunca, estava determinada a ver justiça ser feita. A semana que se seguiu à festa de aniversário transformou completamente a rotina da mansão dos Quintas. Uma equipe de auditores ocupava permanentemente o escritório principal, enquanto advogados entravam e saíam constantemente, carregando pilhas de documentos e conversando em tons reservados. Beatriz, surpreendentemente, mantinha sua rotina social. Comparecia a almoços beneficentes e reuniões de comitês como se sua vida não estivesse desmoronando. Sua capacidade de manter as aparências era quase admirável. "Ela age como se nada estivesse acontecendo", comentou Maria das Graças com Sofia, enquanto observavam Beatriz sair para mais um compromisso social. Mas os olhos dela estão diferentes. Sofia sabia exatamente o que a governanta queria dizer. O brilho calculista nos olhos de Beatriz havia sido substituído por algo mais sombrio, um misto de medo e determinação desesperada. Lucas mantinha Sofia informada sobre os desdobramentos da investigação. "Encontramos conexões com pessoas poderosas", revelou ele durante um de seus encontros secretos. Beatriz construiu uma rede de influência baseada em favores e chantagens. A verdadeira extensão do esquema de Beatriz começava a vir à tona. Não eram apenas desvios financeiros. Ela havia criado um império paralelo de manipulação e poder, usando informações privilegiadas para controlar pessoas em posições estratégicas. Numa manhã particularmente tensa, Sofia encontrou Marcelo sozinho na biblioteca da mansão. Ele estava envelhecido, como se tivesse vivido décadas em apenas alguns dias. "Sabe, Sofia", disse ele, quebrando o silêncio, "passei anos construindo algo que acreditava ser sólido, mas era tudo uma ilusão." A confissão inesperada pegou Sofia de surpresa. Marcelo continuou: "Beatriz não era apenas minha esposa, ela era o rosto público das empresas Quintas. As pessoas confiavam nela, investiam por causa dela." Naquela mesma tarde, Eduardo Vasconcelos convocou uma reunião extraordinária do Conselho Administrativo. Sofia, que servia café durante o encontro, testemunhou o momento em que todas as evidências foram apresentadas oficialmente. "Os documentos são conclusivos", declarou Eduardo, sua voz grave ecoando pela sala. "Mais de 100 milhões de reais foram desviados nos últimos 5 anos. A reação de Beatriz foi surpreendente. Em vez de negar ou se defender, ela manteve-se em silêncio, observando cada pessoa presente com um olhar penetrante, como se mentalmente catalogasse todos que considerava traidores. Quando finalmente falou,
Sua voz estava carregada de uma frieza calculada. Vocês realmente acham que podem me destruir tão facilmente? Eu construí este império. Conheço segredos que poderiam arruinar cada um nesta sala. A ameaça velada pairou no ar como uma nuvem tóxica. Sofia percebeu vários membros do conselho se remexendo desconfortavelmente em suas cadeiras, mas foi Marcelo quem respondeu. Chega, Beatriz, acabou. Não há mais nada a esconder. Você não entende, querido, retrucou ela, um sorriso irônico nos lábios. Isso está apenas começando. Naquela noite, depois que todos haviam partido, Sofia encontrou Beatriz no jardim, contemplando as luzes da cidade. Por um momento, viu vulnerabilidade em seu semblante, uma brecha na armadura de perfeição que ela sempre mantinha. Você se acha muito esperta, não é? Disse Beatriz, sem se virar. A simples funcionária que descobriu tudo. Mas você não faz ideia do jogo que está jogando. Sofia manteve-se em silêncio, mas não demonstrou medo. Já havia passado da fase em que as ameaças de Beatriz a intimidavam. Sabe o que é interessante sobre poder, Sofia? Continuou Beatriz, finalmente se virando para encará-la. Ele não está nos títulos ou no dinheiro. Está nas informações que você possui. E eu possuo muitas. A ameaça era clara, mas Sofia tinha suas próprias cartas na manga. Os documentos deixados por seu pai eram apenas o começo. Durante meses, ela havia documentado meticulosamente cada conversa suspeita, cada transação duvidosa que testemunhara na mansão. Lucas havia garantido que todas as evidências estavam seguras, distribuídas em diferentes lugares. Se algo acontecesse com qualquer um deles, a verdade viria à tona de qualquer forma. O jogo acabou, senhora Beatriz, respondeu Sofia calmamente. A verdade sempre encontra seu caminho. O olhar que Beatriz lançou a Sofia naquele momento ficaria gravado em sua memória para sempre. Era um misto de ódio, respeito e, pela primeira vez, medo real. No 10º dia após a festa de aniversário, a mansão dos Quintas acordou com uma notícia bombástica. Todas as contas pessoais de Beatriz haviam sido bloqueadas por determinação judicial. A imprensa local já começava a especular sobre os problemas na empresa, e os primeiros rumores de uma crise financeira circulavam nos grupos da alta sociedade goiana. Beatriz, no entanto, mantinha uma calma perturbadora. Durante o café da manhã, enquanto Sofia servia frutas frescas, ela folheava tranquilamente o jornal local, que estampava manchetes sobre a investigação nas empresas Quintas. Sofia, chamou Beatriz com sua voz controlada. Agende uma reunião com minha equipe de advogados para esta tarde e prepare meu escritório para receber visitantes. A tranquilidade de Beatriz fez Sofia suspeitar. Lucas havia alertado sobre a possibilidade de um último golpe desesperado e o comportamento da senhora Quintas parecia confirmar suas suspeitas. Durante a tarde, uma movimentação incomum tomou conta da mansão. Pessoas desconhecidas entravam e saíam do escritório de Beatriz, sempre carregando pastas e documentos. Sofia conseguiu identificar entre eles alguns rostos famosos da política local. Ela está mobilizando sua rede de influência, explicou Lucas por telefone. Precisamos ficar atentos. Beatriz não é o tipo de pessoa que aceita a derrota facilmente. A confirmação das suspeitas veio no dia seguinte, quando os principais jornais da cidade publicaram uma série de reportagens que sugeriam irregularidades na própria investigação contra Beatriz. Documentos aparentemente comprometedores sobre Lucas e outros investigadores começaram a circular nas redes sociais. É a estratégia dela, disse Marcelo a Sofia, encontrando-a sozinha na biblioteca. Beatriz sempre soube como manipular a opinião pública. Ela guarda informações comprometedoras sobre pessoas importantes há anos. Sofia percebeu que a situação estava ficando cada vez mais perigosa. Beatriz não estava apenas se defendendo, estava contra-atacando com toda a força de sua influência e conhecimento. Durante uma tarde particularmente tensa, Sofia surpreendeu uma conversa entre Beatriz e um de seus advogados no jardim. Quero que usem tudo que temos, ordenava ela. Não me importa quem seja atingido. Se eu cair, muitos caem comigo. A tensão atingiu seu ápice quando Eduardo Vasconcelos apareceu na mansão, visivelmente perturbado.
Eles estão recuando, Marcelo, Sofia o ouviu dizer. As ameaças de Beatriz estão funcionando. Ninguém quer se arriscar. Foi neste momento que Sofia decidiu usar sua última carta. Durante meses, ela havia mantido um diário detalhado de todas as atividades suspeitas na mansão, incluindo gravações de conversas comprometedoras que aconteciam durante os eventos sociais. Não podemos deixá-la vencer, disse Sofia a Lucas, entregando-lhe uma cópia de todas as evidências que havia reunido. Não depois de tudo que ela fez. Enquanto isso, Beatriz parecia recuperar seu território. Sua confiança aumentava a cada dia, à medida que mais pessoas recuavam da investigação, temendo as consequências de enfrentá-la. Você realmente achou que poderia me derrubar? Provocou ela, encontrando Sofia no corredor. Você não entende como o mundo realmente funciona, querida. Poder verdadeiro não está nos documentos ou nas provas. Está nas pessoas que você controla. O que Beatriz não sabia era que Sofia havia aprendido mais do que ela imaginava durante seu tempo na mansão. Cada humilhação, cada momento de arrogância havia sido cuidadosamente documentado e contextualizado. Sua maior fraqueza, senhora Beatriz, respondeu Sofia calmamente, é achar que está sempre no controle. Naquela noite, enquanto a mansão dormia, Sofia e Lucas finalizavam os últimos detalhes de seu plano. As evidências que haviam reunido não eram apenas sobre desvios financeiros, eram a prova de uma rede completa de manipulação e chantagem que se estendia por anos. Amanhã, disse Lucas, sua voz determinada, vamos mostrar a todos quem Beatriz Cardoso Quintas realmente é. O dia seguinte prometia ser decisivo. Sofia sabia que estava arriscando tudo, mas também sabia que algumas verdades precisavam vir à tona, não importava o custo. Amanhã começou com uma reunião extraordinária do Conselho Administrativo das Empresas Quintas. O escritório principal da mansão estava repleto. Conselheiros, advogados e auditores aguardavam ansiosamente o início da sessão. Sofia circulava pelo ambiente, servindo café e água, enquanto observava discretamente as expressões tensas dos presentes. Beatriz ocupava sua cadeira habitual vestindo um elegante conjunto azul marinho, sua postura irradiando confiança. Antes de começarmos, anunciou Eduardo Vasconcelos, temos novas evidências para apresentar. O olhar de Beatriz vacilou momentaneamente quando Lucas entrou na sala, carregando uma pasta vermelha. Sofia reconheceu o material. Eram as provas que haviam organizado durante a noite anterior. O que vocês têm aí? Disse Beatriz, sua voz ainda controlada. São apenas especulações sem fundamento. Já demonstrei que as acusações contra mim são infundadas. Lucas abriu a pasta metodicamente. Senhora Quintas, o que temos aqui vai muito além das fraudes financeiras. Temos evidências de uma rede sistemática de manipulação e chantagem que se estende por toda a elite goiana. Um murmúrio percorreu a sala. Beatriz manteve sua compostura, mas Sofia notou suas mãos apertando discretamente os braços da cadeira. Durante anos, continuou Lucas, a senhora manteve um arquivo detalhado de informações comprometedoras sobre pessoas influentes. Usou essas informações para construir seu poder para garantir que ninguém ousasse se opor às suas ações. As próximas 2 horas foram devastadoras. Lucas apresentou documentos, gravações e testemunhos que revelavam a verdadeira extensão do poder de Beatriz. Não eram apenas os desvios financeiros. Era uma teia complexa de favores, ameaças e manipulações que se estendia por toda a alta sociedade. Isso é um absurdo, protestou Beatriz, levantando-se bruscamente. Vocês não têm provas. Na verdade temos, interveio Sofia, surpreendendo a todos ao se manifestar. Cada documento, cada conversa, cada ameaça velada foi registrada. O senhor Eduardo pode confirmar a autenticidade das gravações. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz encarou Sofia com um misto de ódio e incredulidade. Você, uma simples empregada, uma observadora muito atenta, completou Sofia. Alguém que você considerava insignificante demais para representar qualquer ameaça. Marcelo, que até então permanecera em silêncio, finalmente se manifestou. Acabou, Beatriz. Não há mais como negar. As horas seguintes foram caóticas. Advogados entravam e saíam da sala.
Celulares tocavam incessantemente e o rosto de Beatriz perdia gradualmente sua máscara de controle. "Vocês não entendem", disse ela, sua voz tremendo pela primeira vez. "Tudo o que fiz foi para manter o poder, para garantir nossa posição. Sem mim, vocês não seriam nada." Mas sua retórica já não tinha efeito. Um a um, os membros do conselho se manifestaram, votando pelo afastamento imediato de Beatriz de todas as empresas do grupo. Sofia observava tudo com um misto de alívio e tristeza. Não havia alegria em ver alguém desmoronar, mesmo alguém como Beatriz. Era o fim de uma era, o desmantelamento de um império construído sobre mentiras e manipulações. Ao final da reunião, quando todos já haviam partido, Marcelo encontrou Sofia no jardim. "Obrigado", disse ele simplesmente, "por ter a coragem que eu não tive durante todos esses anos." Naquela noite, enquanto ajudava a organizar o escritório após a reunião turbulenta, Sofia encontrou uma foto antiga sobre a mesa. Nela, Beatriz e Marcelo sorriam, jovens e aparentemente apaixonados, em frente à mansão recém-construída. "As aparências enganam, não é?", disse Marcelo, que havia entrado silenciosamente na sala. "Às vezes construímos nossa vida sobre ilusões, até que alguém tenha a coragem de mostrar a verdade." Sofia guardou a foto cuidadosamente. "Algumas verdades doem", respondeu ela, "mas são necessárias para recomeçar." A notícia do afastamento de Beatriz das empresas Quintas explodiu na mídia local como uma bomba. Os jornais de Goiânia não falavam de outra coisa, e a alta sociedade fervilhava com especulações e rumores sobre a verdadeira extensão do esquema que ela havia construído. A mansão, antes cenário de festas suntuosas e reuniões sociais, agora estava mergulhada em um silêncio pesado. Beatriz se recusava a deixar seus aposentos, e Marcelo passava longas horas no escritório, reorganizando a empresa com a ajuda de Eduardo e Lucas. Sofia mantinha sua rotina normal, mas percebia as mudanças sutis que aconteciam ao seu redor. Os funcionários da casa, antes tensos e receosos, agora trabalhavam com mais tranquilidade. Maria das Graças até se permitia cantarolar enquanto organizava as tarefas do dia. "É como se um peso tivesse sido tirado desta casa", comentou a governanta com Sofia durante o café da manhã. "Até o ar parece mais leve." Uma manhã, enquanto Sofia organizava a biblioteca, Marcelo a chamou para uma conversa. "Quero que você assuma um cargo de maior responsabilidade na casa", disse ele. "Você provou ser não apenas competente, mas também íntegra e leal." A proposta pegou Sofia de surpresa. "Senhor Marcelo, eu..." "Por favor", ele a interrompeu gentilmente. "Depois de tudo o que aconteceu, acho que podemos deixar as formalidades de lado. Você fez mais por esta família do que muitos que se diziam nossos amigos." Enquanto isso, no andar superior, Beatriz finalmente emergiu de seu isolamento. Vestida com sua habitual elegância, ela percorreu os cômodos da mansão como se fizesse um último reconhecimento de seu território perdido. "Sabe, Sofia", disse ela encontrando a funcionária no corredor, "você pode ter vencido esta batalha, mas ainda não entende como este mundo funciona. Pessoas como eu sempre encontram um jeito de voltar." Sofia sustentou o olhar de Beatriz sem demonstrar medo. "A senhora está enganada. O mundo está mudando. Não há mais espaço para impérios construídos sobre mentiras." A resposta pareceu atingir Beatriz mais do que qualquer acusação formal. Pela primeira vez, Sofia viu algo quebrar naquele olhar sempre tão controlado. Na empresa, as mudanças aconteciam rapidamente. Eduardo Vasconcelos assumiu temporariamente a presidência, enquanto Marcelo se dedicava a reconstruir a reputação do grupo. Lucas coordenava uma equipe de auditores que trabalhava para recuperar os valores desviados. "É impressionante como ela conseguiu enganar tanta gente por tanto tempo", comentou Lucas durante uma de suas visitas à mansão. "Cada documento que analisamos revela uma nova camada de manipulação." A imprensa continuava especulando sobre o paradeiro das fortunas desviadas. Beatriz havia sido esperta em esconder o dinheiro em uma complexa rede de contas e investimentos internacionais. Mas Lucas e sua equipe estavam determinados a recuperar cada centavo. Uma tarde, Sofia encontrou Marcelo contemplando o pôr do sol no jardim. "Sabe o que é irônico?", disse ele.
sem desviar o olhar do horizonte. Eu sempre achei que precisávamos de toda essa riqueza, todo esse poder. Mas agora percebo que o verdadeiro valor está nas pessoas em quem podemos confiar. A mudança em Marcelo era visível. O homem, antes resignado e submisso aos caprichos de Beatriz, agora demonstrava uma força interior que surpreendia a todos. Ele havia iniciado um projeto para transformar as antigas fundações de fachada de Beatriz em instituições realmente comprometidas com causas sociais. "Quero que você me ajude com isso", disse ele a Sofia. "Você tem um olhar diferente sobre as pessoas, uma sensibilidade que nos falta." Enquanto isso, advogados preparavam os documentos para o divórcio. Beatriz, surpreendentemente, não ofereceu resistência. Talvez ela soubesse que sua rede de influência estava definitivamente comprometida. Em sua última noite na mansão, Beatriz pediu para jantar no jardim. Sofia a observou de longe, servindo a última refeição daquela que um dia foi a senhora absoluta daquele império. Havia uma dignidade triste em seu isolamento, como se finalmente aceitasse o peso de suas próprias escolhas. "O poder é uma coisa engraçada, não é?", disse Beatriz mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. "Passamos a vida inteira construindo muros para nos proteger, sem perceber que estamos nos aprisionando." Sofia recolheu os pratos em silêncio, carregando consigo a imagem daquela mulher que, mesmo em sua derrota, mantinha uma elegância que parecia fazer parte de sua própria natureza. A primavera havia chegado a Goiânia, trazendo consigo uma atmosfera de renovação. 3 meses haviam se passado desde a partida de Beatriz e a mansão dos Quintas respirava um ar diferente. As antigas cortinas pesadas haviam sido substituídas por tecidos mais leves, permitindo que a luz natural invadisse os ambientes antes tão sombrios. Sofia, agora ocupando o cargo de administradora da casa, coordenava uma equipe mais feliz e motivada. Sua promoção havia sido recebida com alegria sincera pelos outros funcionários, que sempre reconheceram sua competência e integridade. "Você transformou este lugar", disse Maria das Graças uma manhã, enquanto supervisionavam juntas a reorganização da casa. "Não é apenas a decoração ou a rotina, é como se a própria energia tivesse mudado." Marcelo também estava diferente. Livre do peso das manipulações de Beatriz, ele havia redescoberto sua paixão pelos negócios. As empresas Quintas, sob sua liderança e a presidência interina de Eduardo, começavam a recuperar sua reputação no mercado. "Estamos focando em projetos que realmente fazem a diferença", explicou ele a Sofia durante uma reunião sobre as novas iniciativas sociais do grupo. "Não quero apenas recuperar o dinheiro desviado, quero transformá-lo em algo positivo." Lucas continuava seu trabalho meticuloso de investigação, agora concentrado em recuperar os valores escondidos no exterior. Suas visitas à mansão tornaram-se mais frequentes e Sofia não podia deixar de notar como seu relacionamento profissional havia evoluído para algo mais próximo de uma amizade. "Você tinha razão desde o início", disse ele durante um de seus encontros. "Às vezes precisamos de alguém de fora para enxergar a verdade que está diante de nossos olhos." As notícias sobre Beatriz eram escassas. Ela havia se mudado para uma cidade no interior de São Paulo, longe dos holofotes e da sociedade que um dia dominou. Ocasionalmente, algum jornal publicava uma nota sobre processos em andamento ou descobertas de novas contas secretas. Em uma tarde tranquila, enquanto organizava alguns documentos no escritório, Sofia encontrou um antigo álbum de fotografias. As imagens contavam a história de uma época que parecia agora tão distante. Festas luxuosas, sorrisos ensaiados, poder e ostentação. "É estranho olhar para trás", disse Marcelo, que havia entrado silenciosamente na sala. Por tanto tempo, confundi aparências com felicidade. Sofia fechou o álbum cuidadosamente. "Às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa." A transformação da mansão continuava. Os antigos salões de festa foram convertidos em espaços para reuniões de projetos sociais. O jardim, antes palco de eventos ostensivos, agora recebia grupos de crianças para atividades educativas. "Meu pai ficaria orgulhoso", pensou Sofia em voz alta, observando um grupo de jovens participando de uma oficina de arte no antigo salão de baile.
Ele estava certo sobre você, respondeu Marcelo, que passava pelo local. Algumas pessoas têm o dom de transformar o que tocam. O trabalho de recuperação dos valores desviados continuava. Lucas e sua equipe haviam conseguido rastrear parte significativa do dinheiro que estava sendo gradualmente repatriado e direcionado para projetos sociais. Cada centavo recuperado é uma vitória, explicou Lucas durante uma reunião. Não apenas pelo valor em si, mas pelo que representa em termos de justiça. Sofia às vezes se pegava pensando em Beatriz, imaginando se ela havia encontrado alguma paz em seu novo exílio. A última foto que vira dela em um jornal mostrava uma mulher ainda elegante, mas com olhos que já não carregavam aquele brilho de superioridade. Você acha que ela mudou? Perguntou a Marcelo um dia. Ele refletiu por um momento antes de responder. Pessoas como Beatriz raramente mudam, Sofia. Mas o importante é que nós mudamos. Aprendemos a ver além das aparências. A mansão dos Quintas havia se tornado um símbolo de transformação em Goiânia. As pessoas que agora frequentavam aqueles espaços não estavam ali para exibir joias ou fazer conexões sociais, mas para contribuir com projetos que realmente faziam diferença na vida da comunidade. É engraçado, comentou Maria das Graças uma tarde, como as coisas acabam encontrando seu lugar certo. Esta casa sempre foi grande demais para uma família, mas agora parece do tamanho perfeito para todos que ela abraça. Sofia sorriu, pensando em como a vida dava voltas, de simples funcionária a administradora, de observadora silenciosa a agente de mudança. Sua história, assim como a da mansão, era um testamento de como a verdade, por mais dolorosa que fosse, tinha o poder de libertar e transformar. O primeiro ano após a partida de Beatriz estava chegando ao fim. A mansão dos Quintas, agora um centro ativo de projetos sociais, preparava-se para seu primeiro evento beneficente sob nova direção. Sofia coordenava os preparativos com a mesma eficiência de sempre, mas com um propósito muito diferente dos antigos eventos ostensivos. É incrível como tudo mudou, comentou Lucas, que havia chegado mais cedo para ajudar nos preparativos. Seu relacionamento com Sofia havia evoluído naturalmente ao longo dos meses, transformando-se em algo especial que nenhum dos dois esperava. O salão principal estava decorado com trabalhos artísticos, produzidos pelos jovens que participavam dos projetos sociais da Fundação Quintas, como agora era chamada. As antigas cristaleiras que antes exibiam taças caríssimas, agora mostravam troféus e certificados dos programas educacionais. Marcelo circulava pelo espaço com uma energia renovada, conversando com educadores e coordenadores de projetos. Sua transformação era notável. O empresário, antes recluso, havia se tornado um líder presente e engajado. Sofia, chamou ele, aproximando-se com um sorriso genuíno. Preciso te contar uma novidade. A auditoria identificou mais uma conta internacional de Beatriz e decidimos usar todo o valor recuperado para expandir o programa de bolsas de estudo. A notícia era mais uma confirmação de que estavam no caminho certo. O dinheiro que antes alimentava a ostentação agora transformava vidas reais. Durante o evento, Sofia observava com satisfação o novo público que ocupava aquele espaço: professores, assistentes sociais, jovens estudantes e suas famílias. O buffet, antes repleto de iguarias importadas, agora servia pratos preparados pelos alunos do curso de gastronomia social. Maria das Graças, que continuava na casa como uma presença querida por todos, aproximou-se de Sofia com lágrimas nos olhos. Lembro do seu primeiro dia aqui, disse ela emocionada. Quem diria que você transformaria não apenas esta casa, mas todas as nossas vidas? No meio da celebração, Lucas pediu a atenção de todos. Era hora de apresentar os resultados do primeiro ano dos novos projetos sociais. Os números eram impressionantes. Mais de 1.000 jovens atendidos, dezenas de cursos profissionalizantes realizados e uma taxa de empregabilidade que superava todas as expectativas. Mas o mais importante, ressaltou ele, é que conseguimos transformar uma história de ganância em um legado de esperança. Sofia sentiu seu coração acelerar quando Lucas a chamou ao palco improvisado. Juntos, eles apresentaram o novo projeto que vinham desenvolvendo em segredo.
um programa de mentoria para jovens empresários focado em ética e responsabilidade social. Queremos criar uma nova geração de líderes, explicou Sofia ao público atento. Pessoas que entendam que sucesso e integridade podem e devem caminhar juntos. Ao final da noite, quando a maioria dos convidados já havia partido, Marcelo reuniu sua equipe mais próxima no jardim. O lugar que antes testemunhara tantas conspirações, agora era palco de sonhos e projetos genuínos. Vocês são minha verdadeira família, disse ele, erguendo sua taça em um brinde. Pessoas que me ajudaram a redescobrir o significado de sucesso e felicidade. Sofia observou o grupo reunido ali. Lucas ao seu lado, Maria das Graças sorrindo maternalmente, os coordenadores dos projetos sociais, todos unidos por um propósito maior que eles mesmos. A noite estava especialmente clara, e as estrelas brilhavam sobre o jardim da mansão. Sofia pensou em seu pai, e em como ele estaria orgulhoso de ver que sua coragem havia desencadeado uma transformação tão profunda. Às vezes, disse Lucas, como se lesse seus pensamentos, é preciso apenas uma pessoa com coragem para mudar a história de muitas outras. O grupo permaneceu no jardim até tarde, compartilhando histórias e planos para o futuro. A mansão dos Quintas, que um dia havia sido símbolo de poder e ostentação, agora irradiava uma luz diferente, a luz da transformação e da esperança. 18 meses após a transformação da mansão dos Quintas, Sofia acordou cedo para supervisionar os preparativos de um evento especial. Era o dia da formatura da primeira turma do programa de jovens empreendedores, e o jardim estava sendo preparado para a cerimônia. Enquanto caminhava pelos corredores da mansão, agora muito mais acolhedores e vivos, Sofia refletia sobre como sua própria vida havia mudado. De funcionária intimidada a administradora respeitada, seu caminho havia sido marcado por escolhas difíceis, mas necessárias. Lucas chegou logo cedo, carregando as últimas planilhas da auditoria que havia consumido tanto tempo de suas vidas. Finalmente conseguimos rastrear o último centavo, anunciou ele, abraçando Sofia com carinho. Agora podemos realmente virar esta página. A manhã transcorreu em meio aos preparativos finais. Os formandos começaram a chegar, vestidos com suas melhores roupas, acompanhados por familiares orgulhosos. Entre eles estava João, filho da Maria das Graças, que havia se destacado no programa de empreendedorismo social. Marcelo observava tudo com evidente satisfação. Ele havia encontrado um novo propósito na vida, dedicando-se integralmente aos projetos sociais da fundação. Sua transformação era tão completa que poucos se lembravam do homem inseguro que vivia à sombra de Beatriz. Sofia, chamou ele, momentos antes do início da cerimônia. Recebi uma carta hoje. É de Beatriz. O envelope, ainda fechado, parecia pesar em suas mãos. Sofia sentiu um arrepio ao ver a caligrafia elegante no papel. Beatriz havia mantido silêncio absoluto desde sua partida, e aquela carta inesperada trazia um misto de apreensão e curiosidade. Ela escreveu que acompanha nosso trabalho pelos jornais, continuou Marcelo, sua voz calma, e que, apesar de tudo, sente orgulho de ver no que a mansão se transformou. Sofia absorveu a informação em silêncio. Não havia amargura em seu coração, apenas a certeza de que cada escolha que fizera havia sido necessária para chegarem até ali. A cerimônia de formatura foi emocionante. Cada jovem que subia ao palco para receber seu certificado carregava uma história de superação e transformação. João, em seu discurso como orador da turma, emocionou a todos ao falar sobre como o programa havia mudado sua perspectiva de vida. Aprendemos que sucesso não se mede pelo que temos, disse ele, mas pelo impacto positivo que causamos na vida dos outros. Durante a celebração que se seguiu, Sofia encontrou um momento para ficar sozinha no antigo escritório de Beatriz, agora transformado em biblioteca comunitária. As paredes que antes guardavam segredos obscuros, agora estavam cobertas de livros e sonhos. Lucas a encontrou ali, contemplativa. Pensando no passado? Perguntou ele gentilmente. Pensando em como às vezes precisamos perder tudo para encontrar algo muito maior, respondeu ela sorrindo. O sol começava a se pôr
quando os últimos convidados deixaram a mansão. No jardim, Sofia, Lucas, Marcelo e Maria das Graças se reuniram para um momento de reflexão. Sabem, disse Marcelo, sempre achei que felicidade estava em acumular riquezas e poder, mas vocês me ensinaram que ela está em transformar vidas. Maria das Graças, com lágrimas nos olhos, abraçou Sofia. Você não mudou apenas esta casa, querida. Mudou todos nós. O crepúsculo pintava o céu de Goiânia com tons de rosa e dourado, enquanto o grupo permanecia ali, unidos pelo destino e por escolhas que haviam mudado suas vidas para sempre. Sofia olhou para Lucas, que segurava sua mão com carinho, e depois para a mansão que agora representava tanto mais que paredes e luxo. Era um símbolo de que a verdade, por mais difícil que fosse seu caminho, sempre tinha o poder de transformar e curar. No horizonte, as primeiras estrelas começavam a brilhar, testemunhas silenciosas de uma história que provava que o verdadeiro poder não está no dinheiro ou na influência, mas na coragem de fazer o que é certo, não importa o custo. O que você deseja agora? Perguntou Lucas suavemente. Sofia sorriu apertando sua mão. Continuar transformando vidas, uma história de cada vez. E assim, sob o céu estrelado de Goiânia, a mansão dos Quintas continuava sua jornada, não mais como símbolo de poder e ostentação, mas como um farol de esperança e transformação para todos que cruzavam seus caminhos.